Considere este cenário. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, são levados por Jesus a um alto monte. Eles não sabem o que os espera no cume, mas quando chegam lá, veem algo inimaginável. Jesus, o homem que eles conheciam, se transforma em um ser resplandecente, brilhando como o sol. E não só isso, mas 2 grandes personagens do passado, Moisés e Elias, aparecem ao lado dele, falando com ele como se fossem velhos conhecidos. Ele se transfigurou diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vamos mergulhar na história desse evento místico e descobrir as mensagens profundas que essa experiência radiante no topo do monte tem para cada um de nós hoje. Jesus não era o humilde mestre ou curador que eles estavam acostumados. Esse era Jesus resplandecendo com a glória divina. Era como se o próprio céu tivesse se aberto e estivesse mostrando a sua glória ali naquele monte. Moisés e Elias eram figuras que haviam vivido séculos antes, e, no entanto, ali estavam eles, conversando com Jesus como se fossem íntimos. Isso era um poderoso sinal de que Jesus estava conectado com a grande história e as profecias de Israel. E tão rápido quanto tudo começou, acabou. A nuvem se dissipou, Moisés e Elias desapareceram e Jesus voltou à sua aparência normal. Mas os discípulos nunca esqueceriam aquele dia. Eles tinham visto um vislumbre da verdadeira glória de Jesus, uma pista de quem ele realmente era, o Filho divino de Deus. Eles desceram o monte um pouco atordoados e maravilhados. Jesus, no entanto, ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto até que ele ressuscitasse dos mortos. Eles obedeceram, mas ficaram com perguntas ardendo em seus corações, refletindo sobre o verdadeiro significado da visão e sobre a referência de Jesus à sua ressurreição. Pedro, sempre o impulsivo, interrompe. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Talvez Pedro, em seu entusiasmo, quisesse conservar esse momento, criando um lembrete permanente dessa Assembleia Divina. Mas o ápice ainda estava por vir. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. A voz do céu lembra outro momento, o batismo de Jesus, onde uma proclamação semelhante foi feita. Essa afirmação não deixa dúvidas sobre a identidade e a missão de Jesus. Ao descerem, Jesus lhes mandou guardar segredo sobre essa visão até depois de sua ressurreição, mostrando que, embora a transfiguração fosse um antegozo de sua glória, a história completa ainda se desdobraria com sua morte e ressurreição. Eles guardaram o assunto entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Ao chegarem à base da montanha, Jesus e seus discípulos encontraram uma grande multidão, incluindo mestres da lei que estavam discutindo com os discípulos. A transfiguração foi um momento decisivo que confirmou a identidade de Jesus como o Filho divino de Deus. Foi também um momento que antecipou a jornada que viria. A transfiguração não foi apenas um momento de glória, mas uma preparação e confirmação para o que estava por vir. Desde então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Ele foi o cumprimento das antigas promessas, profecias e leis. Por meio dele, a salvação foi tornada possível e o amor de Deus foi revelado em sua plenitude. Em Mateus, encontramos um evento profundo que une muitos aspectos das Escrituras. As montanhas se destacam nas narrativas bíblicas como lugares de encontros com Deus. Moisés encontrou Deus no Monte Sinai. Elias teve sua própria experiência de transformação no Monte Horebe. Através de Jesus, o objetivo final da lei foi alcançado: trazer a humanidade para um relacionamento correto com Deus. Jesus cumprindo as profecias,
No cerne da história de Jesus, cumprindo as profecias, está a promessa eterna e o desígnio de Deus para a redenção. O Antigo Testamento, um relato dos israelitas, está salpicado de profecias sobre um Messias que viria. Essas profecias, espalhadas por séculos, são como pontos em uma tela. A vida de Jesus, detalhada no Novo Testamento, conecta esses pontos, formando uma imagem completa que mostra o plano de Deus para salvar a humanidade. Centenas de anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías predisse um nascimento virginal. Muito antes de acontecer, Isaías falou sobre como o Messias sofreria em palavras muito claras e emocionantes. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, verso 5. A transfiguração é um testemunho notável da missão extraordinária de Jesus e um vislumbre dos reinos celestiais. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito que pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a vitória definitiva que derrotou as forças do mal e nos garantiu a vida eterna. A morte e a ressurreição de Jesus são a base da nossa salvação e da nossa missão. Por meio delas, somos chamados a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A salvação por meio de Jesus é o tema central da Bíblia e da história humana. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o único caminho para Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Quem crê em Jesus recebe o perdão dos seus pecados e a vida eterna. A salvação por meio de Jesus é um dom gratuito de Deus, que não depende das nossas obras ou méritos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. A fé em Jesus implica arrependimento dos nossos pecados, confissão de que Ele é o Senhor e entrega da nossa vida a Ele. A fé em Jesus também produz frutos de obediência e amor a Deus e ao próximo. A salvação por meio de Jesus é uma realidade presente e futura. Quem é salvo por Jesus já tem a certeza da sua salvação e pode desfrutar de uma nova vida com Deus, cheia de paz, alegria e esperança. Mas a salvação por meio de Jesus também tem uma dimensão futura, pois um dia Jesus voltará para buscar os seus salvos e levá-los para o céu, onde estarão para sempre com Ele, livres de todo o mal e sofrimento. Se gostou de mais um conteúdo bíblico, deixe o like e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe. Até a próxima.